Olá, meus amigos! Muito bem-vindos à nossa 10ª aula remota de biotecnologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre técnicas laboratoriais da biologia molecular. Obviamente, existem várias dezenas de técnicas de biologia molecular, mas nessa aula nós vamos focar em 3 técnicas: a extração e a quantificação de DNA, a amplificação do DNA via reação em cadeia da polimerase, a PCR, e a resolução, a separação desses marcadores via técnica de eletroforese. E também vamos falar um pouquinho sobre como analisar os resultados dessas análises. Por que somente essas? Bom, nós vamos focar nas análises laboratoriais que são mais comumente utilizadas para o trabalho de biotecnologia de plantas que nós estamos diretamente envolvidos, certo? Então, a primeira técnica que nós vamos falar é a extração do DNA vegetal. Nós vimos na aula anterior que o DNA é responsável, é a molécula responsável por todas as informações hereditárias. E ao se tratar de genética, nós precisamos então avaliar o DNA diretamente, as marcas existentes no DNA que permitem que a gente diferencie plantas, diferencie espécies de plantas, que a gente tenha caracterizações diversas desses indivíduos analisados. O protocolo mais utilizado, não o único, mas o mais utilizado em laboratórios que trabalham com plantas, ele é baseado no uso de um detergente chamado CTAB, que foi publicado por Jeffrey Doyle em 1987. Então, nós vamos basear o nosso trabalho todo aqui neste protocolo. Bom, esse protocolo possui várias etapas, e a primeira está relacionada ao material vegetal que será utilizado. Teoricamente, toda e qualquer parte da planta possui DNA, e, portanto, nós podemos isolar DNA de qualquer uma dessas partes. O que nós precisamos, na verdade, é ter cuidados mais particulares com o tipo de material que a gente está utilizando para que facilite o procedimento no laboratório. Por exemplo, algumas espécies possuem folhas com bastante fibras, então é necessário que a gente tenha um certo cuidado, com um procedimento mais cuidadoso para poder trabalhar com essa espécie fibrosa. Outras espécies produzem bastante resina, então nós vamos ter o cuidado de utilizar nesse protocolo reagentes que ajudem a eliminar esta resina. Temos que evitar o uso de material que não traga DNA de qualidade ou que realmente não traga DNA. Por exemplo, folhas secas, folhas que já morreram, obviamente não tem mais DNA em qualidade para que a gente possa estudar. Então, por mais que o DNA esteja lá, ele estará muito degradado, muito danificado e em pequena quantidade, porque quando a folha molha, esse DNA vai se degradando. Também folhas que foram atacadas por herbívoros ou por fungos ou por bactérias, folhas da planta que tenham sinais claros de doença, de ataques por qualquer tipo de parasita ou herbívoro, elas também não são as mais indicadas, uma vez que elas, além do estrago existente ali, elas vão produzir, ou mesmo em função desse estrago, elas vão produzir substâncias, do metabolismo secundário para se proteger desses organismos. E isso tudo interfere na hora da extração de DNA. De qualquer forma, as folhas vegetais são o material mais comumente utilizado, preferencialmente utilizado para a extração de DNA vegetal. Contudo, em algumas situações, a gente não consegue, ou mesmo a planta não tem folhas. Você pegar algumas espécies de clima temperado, por exemplo, elas perdem as folhas no inverno e você não vai conseguir material para extração de DNA. Ou então, nas florestas tropicais, temos árvores que são extremamente altas e você não vai ter acesso às folhas com grande facilidade. Então, para evitar esse desgaste, uma alternativa é que faça-se a extração de DNA da madeira, do câmbio.
Da mesma forma, na madeira, a gente tem em partes que você não vai conseguir DNA, porque são células mortas, células sem DNA. Então, o xilema, a medula são tecidos já mortos, a parte da casca do córtex são tecidos mortos que não têm DNA. O câmbio é o tecido do caule em que a gente vai conseguir esse DNA. E também é uma prática relativamente comum utilizar-se o câmbio, principalmente de espécies arbóreas, para a extração de DNA vegetal. Bem, o DNA também pode ser extraído a partir de sementes e embriões, mas aqui existem algumas peculiaridades que nós precisamos salientar. Primeiro, o embrião zigótico, originário de uma fecundação, ele não possui DNA somente daquela planta a qual você coletou a semente. Ele tem DNA também proveniente da planta que doou o pólen, né? Da planta polinizadora. Portanto, o embrião tem uma mistura de DNA da planta a qual você usou para coletar a semente e também de uma planta que foi a que polinizou essa semente e formou o embrião. Então, se você extrair o DNA de uma semente completa, você tem ali uma mistura de DNAs, certo? Se estamos falando em angiospermas, o núcleo do endosperma, o endosperma da planta, da semente, ele é triploide, por um processo proveniente de um processo chamado de dupla fecundação. Então, o que acontece? Esse endosperma ele tem DNA tanto da planta da qual você coletou a semente, como também apresenta um pouco do DNA que vem junto com o grão de pólen. Nesse processo de dupla fecundação, lembrando lá das aulas de botânica, por dentro do tubo polínico descem dois núcleos espermáticos. E esses núcleos espermáticos, um deles fecunda a oosfera e forma o zigoto, e outro se junta às células formando o esperma, o núcleo do endosperma. Assim sendo, nós temos em uma semente de angiospermas, tanto no endosperma quanto no embrião, DNA de duas plantas diferentes, certo? Se estivermos falando de uma conífera, de uma gimnosperma, aí para o embrião é a mesma coisa. Temos uma mistura, tem DNA da planta da qual foi coletada a semente e também da planta responsável pela polinização, certo? Obviamente, se nós pensarmos que em uma planta que tem a possibilidade de autopolinização, aí tudo bem, o embrião foi autopolinizado, ele vai ter o DNA somente da planta mãe, mas é sempre bom lembrar que há uma preferência por polinização cruzadas, certo? Mas nas gimnospermas, nas coníferas, o endosperma primário da semente, ele é haploide. Então, dessa forma, ao você analisar, se você fizer uma extração de DNA somente do endosperma, esse DNA é somente da planta-mãe. É uma alternativa, por exemplo, bastante interessante para fazer sequenciamento de genoma total de uma espécie. Porque aí você tem, extraindo o DNA do endosperma dessa conífera, você tem somente uma cópia de cada cromossomo, então diminui a quantidade de DNA total, né, do genoma, o que facilita o processo de sequenciamento, e você tem certeza que aquele DNA é da planta da qual você coletou a semente. E também é possível, né, coletar DNA de raízes. As raízes são fonte também de DNA, tem células vivas, mas a principal dificuldade que a gente encontra para a extração de DNA das raízes é a contaminação com DNA de outros organismos que possam estar ali junto, bactérias, protozoários, outros micro-organismos que eventualmente estejam contaminando essa raiz. Mas não é muito diferente da extração de DNA, por exemplo, do tecido do câmbio, ou mesmo nas folhas, você também vai ter ali DNA de outras espécies, bactérias, outros organismos que estejam ali junto.
Muito bem. Coletado esse material, selecionado o material vegetal que a gente quer extrair, a próxima etapa é a maceração desse material, é triturá-lo. Então essa maceração pode ser feita manual, né, com almofariz e pistilo ali. Geralmente a gente utiliza nitrogênio líquido para congelar o material e facilitar a maceração. E existe também alguns aparelhos, alguns moinhos que fazem essa maceração. Esse aí é um dos exemplos de moinhos para maceração de DNA. Mas o importante é que na maceração a gente tenha um pó fininho, macerar o máximo possível, triturar bem esse material. Qual é a função da maceração? É quebrar mecanicamente a parede celular. As células vegetais possuem uma parede celular rígida, né, formada por celulose e por pectina, e é necessário você romper, você quebrar essa parede para poder chegar no DNA que está lá dentro do núcleo da célula. E a melhor maneira para a gente fazer esse rompimento é mecanicamente, é macerando, é triturando mesmo toda essa camada da parede celular. Então, por isso, macerar bem mesmo, fazer com que aquela folha, aquela semente, seja qual for a amostra que está sendo utilizada, que ela vire um pozinho fino, né? Fazer bem mesmo a maceração. Bom, após macerado, então, nossas amostras elas vão ser colocadas em contato com um tampão de Lise. Esse tampão ele já é pré-aquecido a 65 graus Celsius e o material vai permanecer dentro desse tampão em um banho-maria, geralmente, a 65 graus Celsius, certo? O tampão de Lise, também chamado tampão CTAB, tem como função lisar, quebrar as membranas que envolvem o DNA. Então ele tem compostos que estão relacionados com a quebra dessas membranas e com a manutenção da qualidade do DNA. Então o CTAB é um detergente, e esse detergente tem como função quebrar a membrana lipoproteica, a membrana plasmática, a membrana nuclear, toda ela é formada por duas camadas lipídicas. Então, o detergente vai quebrar, vai romper, vai lisar essas membranas. Além disso, o detergente se liga com o DNA e forma um complexo, DNA ligado ao detergente, que vai precipitar. Um outro composto que está lá dentro é o chamado EDTA. O EDTA é um produto quelante de cátions divalentes, ou seja, esse composto, esse EDTA, ele vai capturar cátions como o cálcio, Ca+2, como o magnésio, Mg+2, que são cofatores de DNases. DNases são enzimas que degradam o DNA e a gente quer manter a integridade do DNA, a gente não quer o DNA degradado. Então, o EDTA captura esses cátions e sem esses cátions as DNases não funcionam. Então, a gente evita a ação das DNases. O tris é um agente tamponante que mantém o pH sempre constante. Ao misturarmos o nosso tampão de Lise com o macerado, com os líquidos que foram liberados ali durante a maceração, o tampão o pH do tampão vai mudar. Então, o tris é o agente que ajuda a manter esse pH constante. O NaCl, o cloreto de sódio, é utilizado porque ele ajuda na precipitação. Ele também se liga ao DNA e faz com que o DNA se precipite, se separe do restante. O PVP é um agente antioxidante, então ele vai ajudar a proteger o DNA, evitando a oxidação dessa molécula. O beta-mercaptanol, ou 2-mercaptanol, é uma molécula relativamente tóxica, com um cheiro forte, bem marcante, porque ele tem enxofre na sua composição. Então, geralmente, utilizamos ele somente é colocado no tampão de Lise quando a gente vai trabalhar mesmo, e trabalha-se sempre dentro de uma capela de exaustão para evitar o contato com esse produto. Ele tem como função degradar as proteínas, entre essas proteínas também as DNases, e ele ajuda também, como o PVP, ele ajuda a combater a oxidação do DNA.
Esse tampão de Leeser vai ser preparado com um pH de 8,0. Esse pH tem o objetivo de desnaturar as enzimas DNases, degradar as enzimas DNases, certo? E finalmente, a temperatura do tampão é 65 graus Celsius, também para desnaturar as enzimas, certo? Para degradar as enzimas DNases e ajuda na quebra das moléculas de gordura da membrana plasmática e da membrana nuclear. Então é fácil de lembrar, temperatura alta e detergente para limpar a gordura. Temperatura alta do tampão e detergente CTAB para quebrar as moléculas de gordura das membranas. Muito bem. Após a gente colocar então nesse tampão de Lise, o tampão que vai quebrar as membranas e dessa forma liberar o DNA que está lá dentro da célula, lá no núcleo da célula, envolvido por todas aquelas membranas, quebramos as membranas, esse DNA vai ser liberado, só que vai formar uma mistura com todas as outras coisas. Além do DNA, vai ter gordura, vai ter açúcar, vai ter polifenol, polissacarídeo, várias substâncias são todas misturadas. Nós queremos somente o DNA. Então a gente precisa fazer uma separação dessas substâncias. E isso é feito com a adição de um solvente orgânico. Então, nessa etapa, a gente adiciona uma solução de clorofórmio e álcool isoamílico, chamada de CIA. São 24 partes de clorofórmio para uma parte de álcool isoamílico. O clorofórmio é um solvente orgânico, então o que ele vai fazer? Ele vai dissolver proteína, polissacarídeo, polifenol, gordura. Tudo que é orgânico vai ser dissolvido no clorofórmio. Ah, mas o DNA é um composto orgânico? Sim, o DNA é uma molécula orgânica, porém, ele é cheio de radicais fosfatos, certo? Isso torna ele uma molécula altamente carregada negativamente. O PO4-2, em toda aquela molécula, dos dois lados, na dupla fita, torna a molécula de DNA altamente negativa. Ela tem uma carga negativa muito alta. E por isso, ela acaba se ligando às moléculas de água. Então, ele é dissolvido na água, certo? E aí vai separar, vai formar uma fase com o clorofórmio e as moléculas orgânicas e uma outra fase com a água e o DNA. A função do álcool isoamílico nesse processo é somente evitar que se forme espuma, porque a gente está misturando um solvente orgânico com um detergente que tinha lá dentro. A tendência é, quando você movimentar esse tubo, ele virar em uma espuma só, vai formar muita espuma. Então o álcool isoamílico ele quebra a tensão superficial e não deixa formar espuma. Esse processo ele é repetido 2, 3 vezes, dependendo de quanta impureza que tem misturado com o DNA. Então, a cada vez que você faz essa lavagem, né, essa purificação com clorofórmio, coloca mais a CIA, mais clorofórmio, álcool isoamílico, você vai limpando. Cada vez você vai purificando mais o DNA. Por outro lado, cada vez você coloca mais CIA, mais purifica, mas também vai perdendo um pouquinho de DNA. Mas você ganha na qualidade, tá? Aí a gente tem uma foto que mostra claramente como é que fica o tubinho. Na parte superior fica a fase aquosa, então a água e o DNA, e na parte inferior fica a fase orgânica, onde está o clorofórmio com os demais compostos que a gente quer eliminar. Então ali com uma pipeta você facilmente consegue retirar essa porção superior onde está o DNA e passar para um novo tubinho onde você vai deixar só o DNA e os outros compostos são eliminados, descartados. Depois então de a gente fazer essa purificação, nós temos o DNA dissolvido na água. Mas eu não quero DNA dissolvido na água, eu quero o meu DNA puro, eu quero DNA, não quero DNA dissolvido. Então vamos para uma outra etapa. Essa etapa é a adição de álcool gelado, certo? Então a gente inicia aí com o álcool isopropanol, depois usa álcool etílico 70%, depois álcool 90%, mas sempre álcool gelado, álcool a temperatura de menos 20 graus Celsius. Para quê? Para precipitar o DNA, para fazer que o DNA vá para o fundo do tubinho. O álcool, ao estar gelado, ele entrando em contato com a água que está ali com o DNA, o álcool gelado
vai fazer com que se forme cristais de gelo. Aquela água que está ligada ao DNA vai começar a formar microcristais de gelo. E dessa forma, a molécula de água que estava ligada ao DNA começa a se desligar. Além disso, o álcool é uma substância orgânica também. Desculpa, inorgânica. Assim sendo, tem afinidade com a água. E a água tem mais afinidade com o álcool do que com o DNA. Então, o que acontece? Ao a gente pegar aquele tubinho que tinha a solução de água com DNA, que estava todo o DNA diluído e a gente não enxergava absolutamente nada, é como se tivesse só água lá dentro, a gente adiciona o álcool gelado. Ao adicionar o álcool gelado, começa então a se formar um precipitado, que na foto aí vocês observam, tem uma estrutura esbranquiçada dentro do tubinho, que a flechinha está mostrando, que é a molécula de DNA, ou as moléculas todas de DNA que foram isoladas, que estão se precipitando. Depois disso, a gente simplesmente descarta fora o líquido e vai ficar no fundo do nosso tubinho somente o DNA que foi extraído. Obviamente, gente, que na aula prática a gente vai ver direitinho como é que faz isso, né? A gente vai fazer todo esse procedimento e daí entende como é que faz. Uma vez extraído o DNA, a gente nunca tem garantia de que esse DNA está funcionando bem, que ele tem a qualidade que a gente precisa, que tem quanto de DNA a gente tem ali dentro. Algumas vezes você olha aquele tubinho, tem muita coisa, mas na verdade ainda é contaminante, não chega a ser DNA puro. Então a gente precisa fazer uma avaliação da qualidade e da quantidade do DNA isolado. Então nós temos duas formas, uma é a espectrofotometria, e aí vocês têm uma foto, uma imagem de como o resultado é apresentado. Existe uma curva, então, essa curva que se apresenta aí, que desce, sobe, desce novamente, é uma curva perfeita, uma curva que mostra um DNA com boa qualidade, puro, limpo, e tem ali uma concentração, a quantidade de DNA está naquele quadrinho verde ali embaixo, 604,2 nanogramas de DNA em cada microlitro de solução. Na eletroforese, a gente consegue ver também a qualidade do DNA com relação à degradação. Então, a amostra 1, que agora tem ali uma flechinha indicando ela, tem DNA, é aquele risquinho que está mais em cima, bem em cima ali, mas tem uma mancha clara que vai de cima até embaixo. Isso ali mostra que houve uma degradação do DNA, ou seja, o DNA está todo quebrado, todo partido, todo arrebentado. Então nós temos DNA de baixa qualidade. Já a amostra 11 é uma amostra com mais qualidade. A gente consegue ver também uma marquinha lá em cima, certo? E quase não tem tem um pouquinho só daquele arraste, que a gente chama ali, aquela mancha que desce branca, um arraste. Aquilo ali só tem um pouquinho. Então, é um DNA com boa qualidade, semelhante àquele que nós temos na imagem da espectrofotometria. Bom, além do procedimento que nós vimos até agora de extração de DNA, um procedimento mais caseiro, por assim dizer, nós temos também kits comerciais, diversos kits comerciais que possibilitam uma extração de DNA com uma grande qualidade, um processo mais rápido, mas, obviamente, também o custo unitário é maior do que o custo para se fazer com o procedimento CTAB. O procedimento geral de extração utilizando kits não é muito diferente das etapas que foram discutidas até agora. Existe um tampão de Lise, existe uma separação do DNA com relação aos demais compostos contaminantes, só que ao invés de ela ser feita quimicamente, ela é feita através de filtragem e ao final do processo, uma diluição do DNA. Bom, após extraído este DNA, nós podemos então passar para a próxima etapa, que é a amplificação do DNA através da reação em cadeia da polimerase, cuja sigla em inglês é PCR, Polymerase Chain Reaction. Essa técnica foi desenvolvida por Kary Mullis
em 1984 e ela é tão importante, foi reconhecida em 1993, quando ele, o Kary Mullis e um dos seus colaboradores receberam o Prêmio Nobel de Química. Basicamente, a ideia dessa técnica é reproduzir in vitro aquilo que nós já vimos na aula passada que a célula faz, que é a replicação do DNA, ou seja, fazer no laboratório, fazer in vitro, dentro de um tubinho, cópias e cópias e cópias, milhões de cópias de um determinado segmento de DNA usando a enzima DNA polimerase. Então, aquele procedimento feito naturalmente pela célula para que ocorra a replicação do DNA, através da PCR a gente consegue, em 2 a 3 horas, produzir alguns milhões de cópias de uma parte, um pedaço do DNA. A reação em cadeia da polimerase é bastante simples, ela simplesmente consta da introdução dentro de um tubo de alguns compostos. Esses compostos são a amostra de DNA que nós queremos amplificar, né? O pedaço de DNA que nós vamos estudar, que nós queremos amplificar, uma quantidade de água para deixar a reação ocorrer. A água tem como função ser o meio em que ocorrem as reações químicas de amplificação. Um tampão de reação que contém as substâncias, os íons necessários para que ocorra a reação e o pH ideal. O cloreto de magnésio, que é um doador do magnésio para a enzima TAC polimerase. A TAC polimerase é funciona, é uma enzima que faz a polimerização do DNA, mas ela precisa do magnésio, ela funciona somente com o magnésio. DNTP são os nucleotídeos, né, para a gente poder fazer cópia de DNA, para fazer novas moléculas de DNA, a gente precisa de A, T, C e G. São os nucleotídeos para fazer o polímero. A TAC DNA polimerase, que é uma enzima, a enzima responsável por adicionar os nucleotídeos, a fazer a molécula de DNA, por criar esse polímero de DNA. E os primers, que se vocês lembram da aula passada, existia uma enzima chamada DNA primase. A DNA primase, ela coloca um primer. No nosso caso aqui, a gente não usa a enzima DNA primase, mas usa diretamente o primer. O que é o primer? Nada mais, nada menos que pequeninos fragmentos de DNA, pequenos pedaços de DNA de aproximadamente 20 bases, que vão se ligar a uma determinada região do DNA, que é a região que nós queremos amplificar. Ele determina, ele mostra para a DNA polimerase qual é a parte do DNA que nós queremos amplificar. Tudo bem. Opa, o que o Zé Colmeia e o Catatal estão fazendo aqui? Ah, sim, claro. O Zé Colmeia e o Catatal estão aqui para lembrar-nos que termos aquáticos é a bactéria da qual foi retirado a TAC polimerase. E ela foi encontrada lá no Parque Yellowstone. O mesmo parque que dos desenhinhos que está lá o Zé Colmeia. Por que essa bactéria é importante? Porque a bactéria sobrevive em ambientes de água muito quente, temperaturas de até 177 graus Celsius, ela está sobrevivendo muito bem, obrigado, tranquilamente. E a temperatura ótima de trabalho dela é 72 graus. Então, a enzima TAC polimerase, ela resiste a altas temperaturas. E por que isso é importante? Bom, vocês lembram que quando eu apresentei o processo de replicação do DNA, existiam várias enzimas. Enzimas, por exemplo, como a topoisomerase, que é responsável por desenrolar a molécula de DNA. Temos a helicase, que é responsável por abrir a dupla fita. Só que aqui nessa reação de PCR, nós só temos uma enzima, só a TAC polimerase. E essas outras enzimas, como é que a gente faz se elas não estão? Pois bem, a reação em cadeia da polimerase utiliza-se variações de temperatura para fazer as etapas que na célula são feitas por enzima. Então, essas alterações de temperatura são as seguintes.
No primeiro passo é o que a gente chama de desnaturação. Então, aquela etapa que é feita na célula pela topoisomerase e pela helicase é feita na PCR, elevando-se a temperatura a 94 graus Celsius. 94 graus Celsius é uma temperatura alta o suficiente para desenrolar a molécula de DNA, desenrolar a espiral e para desligar, para quebrar as ligações ponto de hidrogênio, abrindo então a dupla fita, que é feita na célula pela helicase. Depois de 1 minuto a 94 graus Celsius, as temperaturas têm que baixar. Ela está muito alta, ela baixa para aproximadamente 54 graus Celsius. Essa temperatura de 54 graus Celsius pode variar, pode ser maior ou menor um pouquinho, mas é em torno de 50 e tantos graus Celsius. É a temperatura na qual os primers vão se ligar à região complementar. Então, a 94 graus Celsius abre e a 54 graus Celsius, os primers que estão lá no meio dissolvido vão encontrar regiões a que eles são complementares e vão se ligando ali. A próxima etapa que a gente chama de extensão. Então, nessa etapa, a reação fica na temperatura ideal para que a enzima polimerase trabalhe. Então, 72 graus Celsius é que a enzima vai trabalhar. E ela vai, então, fazer o quê? Vai colocar os nucleotídeos. Tá? Vai colocando. Se tem um A, ela complementa com um T. Se tem um C, ela complementa com um G. Tem um G, ela complementa com um C. Tem um T, ela complementa com um A. E assim ela vai fazendo. Inicialmente, isso era feito com a enzima de outras bactérias. Só que daí você, elevando a temperatura a 94 graus Celsius, degradava a enzima. Aí precisava ficar colocando novamente a enzima. Era um processo bem complexo, bem complicadinho. Com a descoberta da termos aquáticos, não tem problema. Quando a reação sobe lá para 94 graus Celsius para abrir novamente a dupla fita de DNA, a enzima resiste, a enzima não degrada, ela continua sempre funcionando sem nenhum problema. Essas alterações de temperatura, aumenta, diminui, elas são feitas por um termociclador, que é um equipamento que faz essas alterações. A gente programa ele, determina qual temperatura e quanto tempo é para ficar, quantas vezes é para isso acontecer, quantos ciclos, e o programa vai então rodando e o processo de PCR vai sendo feito regularmente. Se não tiver esse equipamento, pode fazer com banho-maria. Não tem problema, funciona também, desde que você tenha um banho-maria a cada uma das temperaturas e vai trocando os tubinhos de um banho-maria para outro. Não é um processo muito agradável, né? Usar um termociclador é bem mais confortável. Esse processo, então, de aquecimento para desnaturação, resfriar para fazer o anelamento dos primers, esquentar um pouquinho de novo até 72 graus Celsius para que a enzima polimerase faça a extensão, é repetido várias vezes, várias e várias vezes. Então, o aparelho vai aquecendo, esfriando várias vezes naquela sequência, 94, 54, 72, 94, 54, 72, 94, 54, 72. E aí, nesse esquema, vocês podem ver que se a gente começar com uma única molécula de DNA, o template DNA, após um ciclo, nós vamos ter 2 moléculas. E daí, fazendo mais um ciclo, a gente passa a ter 4 moléculas, e assim sucessivamente. Então, ao final de 40 ciclos, a gente vai ter lá alguns bilhões de cópias de DNA, certo? Esse, então, é um processo de reação em cadeia da polimerase, PCR, que permite que a gente faça muitas cópias, milhões, bilhões de cópias, de um determinado fragmento, de uma regiãozinha, de um pedaço do DNA que nós queremos avaliar. Pois bem, feita essa amplificação exponencial do DNA, a gente precisa agora de uma técnica para separar essas moléculas, para a gente poder ver se um grupo de plantas que nós estamos estudando, se são todas iguais, se são diferentes, se são clones perfeitos ou se houve variação somaclonal, para identificarmos se tem
alguma planta transgênica no meio de plantas não transgênicas para identificar quem foi o polinizador de uma determinada planta, para ver o nível de parentesco entre indivíduos dentro de uma população natural e várias outras alternativas. Então, nós vamos passar agora para uma outra técnica, a técnica da eletroforese. A eletroforese é uma técnica já bem determinada, bem conhecida, de separação de moléculas. Em genética, ela foi utilizada pela primeira vez por esse senhor, o Richard Lewontin, um dos grandes geneticistas da nossa época. A eletroforese é uma técnica que consiste em separar moléculas que vão migrar por uma matriz. Por exemplo, um gel de agarose, um gel de amido, um gel de poliacrilamida, eles vão migrar por uma matriz, um gel, uma gelatina, um suporte. E o que faz com que eles migrem, com que eles se movimentem, é a diferença de potencial elétrico, certo? Então, nós temos aí duas fotos, uma do aparato de eletroforese horizontal. De um lado, então, a gente tem ligado um cabo vermelho, que é o positivo, no outro um cabo preto, que é o negativo. A outra foto é do aparato de eletroforese vertical, que também tem dois cabos, então vamos ter o preto é o negativo, o vermelho é o positivo, e devido a essa diferença de carga elétrica entre dois polos, as moléculas vão migrar, elas vão se movimentar através deste suporte, dessa matriz. Aqui então um esqueminha mostrando como seria o processo de eletroforese de DNA ou de RNA. As amostras são colocadas então em pocinhos que são marcados ali em cinza na figura, e ligamos então os dois polos. Como o DNA e o RNA são moléculas que nós já falamos que têm carga negativa bastante marcante, né? Liga-se o polo negativo onde estão as amostras e o polo positivo na outra extremidade. Ao se ligar a corrente elétrica, o negativo vai ser atraído pelo positivo e, portanto, as moléculas de DNA vão migrar por esse gel. Como a gente tem moléculas de tamanhos diferentes, para elas migrarem, para elas passarem pelo meio dos poros deste gel, dos poros dessa matriz, elas têm diferente velocidade. Os fragmentos pequenos, o DNA menorzinho, vai passar mais facilmente, vai passar mais rápido. Os médios vão demorar um pouquinho mais e os grandes vão demorar mais ainda. Assim, no momento em que nós pararmos, desligarmos a corrente elétrica, quando for parada a eletroforese, as moléculas de DNA vão parar em diferentes posições, porque as pequenas migraram mais rápido, as médias um tempo intermediário e as maiores demoraram mais para migrar. Então elas vão ficar todas separadas devido ao seu tamanho. Existem diferentes substâncias, diferentes géis que a gente pode utilizar. A agarose ela é indicada quando a gente quer separar moléculas maiores. Então, o que eu sei que eu tenho lá moléculas que devem diferenciar uma da outra, mais ou menos 100 pares de base. Então, eu posso utilizar a agarose, que eu vou conseguir ver se duas moléculas uma com 100 bases e outra com 200 bases. Elas vão separar uma da outra e eu vou conseguir visualizar. Já se eu tiver duas moléculas, uma com 100 bases e outra com 110 bases, na agarose elas não separam, elas vão migrar junto. Então a gente precisa utilizar uma outra molécula que é a poliacrilamida. A poliacrilamida ela tem uma resolução melhor, ela separa moléculas até com uma ou duas bases de diferença. A gente consegue visualizar essa separação. A desvantagem da poliacrilamida é que ela é neurotóxica. Então, quando a gente está trabalhando com ela ainda no estado de pó, antes de ela se misturar ao tampão e de polimerizar, de formar o gel, ela é neurotóxica, então é perigosa. Mas feita então a escolha de qual o suporte que eu vou usar, agarose ou poliacrilamida, a gente faz o processo de eletroforese, coloca as amostras, liga
as correntes positiva e negativa, as moléculas separam, mas como é que a gente vai observar, como é que a gente vai enxergar elas? Na verdade, a gente não vai enxergar nada no gel, o DNA não aparece. Para isso, a gente usa um corante intercalante, ou seja, uma substância química, um corante que se liga ao DNA, que entra no meio do DNA, que intercala com o DNA. E essa solução corante é colocado, então, o gel em um contato com luz ultravioleta e a solução intercalante, corante, vai emitir uma fluorescência. Então, indiretamente, a gente vai enxergar onde estão as moléculas de DNA ou de RNA, a partir da fluorescência emitida por esse corante intercalante. E aí a gente vai saber o tamanho dos fragmentos, vai conseguir comparar, saber o que é igual, o que é diferente e tudo mais. Certo? Muito bem. A ideia da aula de hoje é que vocês tenham um fundamento mesmo, vocês basicamente saibam que existem essas técnicas. Realmente, como se faz isso, como se faz cada um desses procedimentos, a gente vai desenvolver nas aulas de laboratório, certo? Nas aulas práticas, a gente vai ter a oportunidade de fazer todos esses procedimentos, todas essas etapas e entender corretamente. O importante é vocês saberem, né, esses fundamentos e entenderem a necessidade deles para o desenvolvimento dos marcadores moleculares. Na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre uma categoria específica de marcadores moleculares chamada de marcadores codominantes. Lá vocês verão, na próxima aula, que nós vamos utilizar a reação em cadeia da PCR, da polimerase, né, a PCR, vamos falar sobre os primers, vamos falar sobre a eletroforese. Então é importante que vocês entendam nessa aula esses princípios. Lembrem o que é primer, lembrem o que é PCR e lembrem como é que se faz um processo, como é que funciona o processo de eletroforese, para que na próxima aula a gente tenha uma boa compreensão de como se faz a análise de marcadores moleculares codominantes. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, então, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.